eu já vi que você falou que ela a Valéria, eu já permiti a entrada, mas é preciso que a pessoa se coloque o nome certo, senão eu não posso deixar entrar. Valéria, você está me ouvindo? Tô sim. Então, Valéria, deixa eu te falar uma coisa. O Zoom é uma ferramenta e ela não é tão segura do jeito que a gente possa imaginar. Então, se existe a possibilidade de alguém não conhecido entrar e sacanear, Ah, entendeu? Então, entendi. é preciso que você se identifique com o nome para eu poder reconhecer e autorizar a entrada, senão eu não vou Não autorizar. tá com o meu nome? Não, agora, Eu vou olhar. agora deixa eu ver. Está escrito aqui, olha. Tá o meu e-mail, né? Fei, Lei. Ah, é porque é o meu e-mail, tá logado em chinês. Então, você brincou em algum momento, eu entendo É, isso. eu não Mas vi, assim, desculpa. toma cuidado porque eu não vou aceitar a entrada assim, tá legal? Eu vou corrigir. Não, não tem problema. Hoje já estamos resolvidos, tá? Tá, mas eu vou corrigir, eu não tinha Mas é visto. uma questão de segurança para o grupo todo, tá? Deu para entender? Com certeza, você está certíssimo. Desculpe, eu não Não, vi. não precisa pedir desculpa, não. Você não sabia, você não fez por mal. Não mesmo. Então, eu sei disso. Eu te conheço o suficiente. Aliás, eu já imaginava que era isso, né? Que a pessoa não tinha nem se tocado disso, né? Por isso que eu avisei no grupo que era para alguém dar um toque para a pessoa para saber quem era, né? Porque senão eu não tenho Ah, mas como. então já tinha sido abordado esse assunto, eu não soube. Ai, meu Deus. Não, não tem problema. Eu vou corrigir. Depois que eu sair aqui do Não, Zoom não tem hoje, problema, tá? Não tem problema. Deixa eu só, deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Uhum. Bom, quando a gente estiver falando, se alguém quiser falar, tem duas opções, né? Uma é levantar a mão, mandar um recado pelo chat. Mas o mais prático é, na hora que se quiser falar, se liga, e a hora que você liga o microfone, eu consigo identificar aqui quem é. Tá legal? Então, eu estou enxergando aqui a Valéria. Aqui, Valéria, teu nome está Wailaila. Estou te enxergando aqui e estou enxergando a Leandra também. Então, vocês vão ser minha referência, né? Eu falo muito, estão entendendo? Está tudo certo? Posso continuar? E aí vocês me dão um positivo aí, tá? Faz um positivo aí que eu já sei que pode continuar. Se alguém tiver com dúvida, fala e a gente volta. Legal? A gente está com 20 participantes e eu vou precisar, depois de um tempo, para tirar, marcar a presença, né, das pessoas que estão aqui, tá legal? Deixa correr um pouco a reunião e aí a gente marca a presença das pessoas que estão aqui. Tem alguém aqui que é da parte da manhã, que está assistindo a aula agora? Não, todo mundo da noite. Tá, então, deixa eu só fazer uma chamada, na verdade, marcar rapidinho quem está aqui.
Ana Beatriz. Letícia de Luca. Ana Beatriz, Letícia de Luca. Raíssa. Peraí, Raíssa, já te dou a palavra. Deixa eu só marcar aqui. Raíssa. Caroline. Caroline, Daniele Reis. Por ordem alfabética é mais fácil. Fernanda. Gabriela Rodrigues. Gabriela Vilaronga. Guilherme Vasconcelos. Thaís. Joana. Joana. Leandra. Leandra. Letícia. Lidiane. Roberta. Rosana. Stephanie. Valéria. Bom, se tem mais gente querendo entrar aqui. Isabela. Isabela, Mércia. Ricardo. Bel, está me ouvindo? Bel? Eu queria saber quem é Bel. Ixi. Pessoal, eu não estou conseguindo colocar a câmera aqui, ela está entrando e está saindo. Bom, o negócio é o seguinte, a Raíssa, sim, sim, isso aqui é só para controle meu, eu já vou começar explicando como é que isso funciona, porque tem gente que provavelmente vai estar com dúvida nisso. Deixa eu colocar aqui a Eduarda também. Quem é Bel?
A Abel é Irabel. Tá. Irabel. E entrou também uma Isabel, que eu não consegui identificar quem é. É... Bom, pessoal, vamos lá. Então, é o seguinte, essa aula aqui é uma aula que tem 40 minutos, né? Então, quando ela termina, ela vai... 40 minutos do quê? Oi? Então, ela tem 40 minutos. Quando ela termina, normalmente eu consigo entrar novamente. Então, vocês aguardem, tá? Se ela sair do ar, deve sair do ar lá pelas 10, depois a gente entra de novo, tá? Como é que vai estar funcionando isso? Assim, aqueles relatórios, quanto mais cedo vocês entregarem os relatórios, melhor, porque isso aí, alguém falou para desligar o microfone, isso aí. Então, quanto mais vocês conseguirem entregar o relatório, melhor. Por quê? Porque se você entregar, eu consigo ver onde você errou. Aí eu consigo te dar o retorno, eu estou enrolado para corrigir tudo, então vai demorar um pouco, eu estou dando prioridade para aquelas aulas, então tem muito relatório que já foi enviado que ainda não deu tempo de corrigir, mas eu vou corrigindo, e se eu não conseguir corrigir agora, está guardado e eu vou corrigir depois. Mas à medida que eu consigo corrigir, eu já vou passando para vocês. E aí, se você vê que está errado, você pode corrigir, mandar de volta e vai corrigindo. E aí a tua nota vai melhorando, porque o grande objetivo é a tua aprendizagem. E aí tu vai aprendendo, tu vai melhorando. Então, por isso que quanto mais cedo mandar, melhor. Agora, vamos supor que você está trabalhando para caramba, que um monte de pessoas que nem vocês estão trabalhando para caramba, a gente sabe disso, vocês merecem aplauso, o pessoal da saúde agora não está fácil, não. Se entregar quando a gente voltar para as aulas, também tudo bem, do mesmo jeito, entendeu? Só que a desvantagem é que ali você está entregando, não vai dar tempo de corrigir. Então, se tiver alguma coisa errada, a tua nota vai sair com alguma coisa errada, então sai um pouquinho mais baixa. Você entregar agora, você tem uma chance de ter uma nota melhor. Os exercícios que eu coloquei depois, que não fazem parte do relatório, daquelas coisas que eram as notas que a gente tinha, eu estou marcando, que nem a presença de hoje. Então, se a pessoa não veio, não participou da reunião hoje, não vai perder nota por causa disso, né? Mas, vamos supor, a pessoa precisa tirar 7 para passar direto, né? E, de repente, a pessoa não tirou 7, a pessoa tirou 6,5. E aí eu olho, eu vejo que ela entregou um monte de coisa, entregou praticamente tudo que tinha que entregar, não ficou devendo nada, teve relatório que ela errou, entregou de novo, errou de novo, entregou de novo, errou de novo, entregou de novo, até que chegou uma hora que acertou. Ora, quando a pessoa faz isso, ela está se dedicando. Então, aí você ganha uma bonificação. Então, quem não fizer, não perde. Mas quem fizer, quanto mais fizer, mais chance que tem de ganhar uma bonificação. Fala, Raíssa. Fala, Raíssa. Está com a mãozinha levantada aqui. Quer falar alguma coisa? Raíssa? Tudo bem? Raíssa, o teu microfone está desligado. Se você quiser falar alguma coisa, que tem uma mãozinha tua aqui, né? Como se você estivesse querendo falar. Se estiver querendo falar, aciona o teu microfone, liga teu microfone e fala, ou então manda alguma informação pelo chat, tá?
Ok, isso é sem problema. Foi sem querer, sem problema. Eu também estou aprendendo, também estou tomando uma surra nisso aqui também, tá? Isso a gente vai vivenciando, vai aprendendo. Bom, vamos começar com o seguinte. A gente vai com essa aula, provavelmente, até perto de 10h30, que normalmente eu consigo reiniciar. Então, a gente vai dividir em duas etapas, né? Uma, a gente tira a dúvida e na outra a gente começa a entrar com a matéria nova. Tá legal? Então, eu vou fazer o seguinte. São 10 para as 10. Eu vou dar mais uns 5 minutos, mais ou menos, para a gente tirar dúvida. Aí a gente tira a dúvida de todo mundo que precise tirar dúvida. E aí depois a gente começa a explicar a matéria nova, tá? Eu deixei um material para ser lido, né, no material didático, no portal, né? Eu deixei um material para ser lido que eu não sei se vocês chegaram a ler, tá? É importante ler esse material, tá? Porque quando você lê esse material, com certeza você vai ter dúvida, certeza absoluta. E aí a gente consegue tirar dúvida aqui nessa aula com o contato mais presencial. Alguém tem alguma dúvida até agora? Professor, o senhor me ouve? Ouço. Eu mandei um relatório por e-mail. Eu não sei se o senhor chegou a receber. Então, você lembra a data que você mandou? Acho que foi domingo. Eu posso olhar aqui depois e ver para o senhor. Não, se foi domingo, provavelmente, se você mandou, provavelmente eu devo ter recebido, mas corrigir. Com quem que eu estou falando? Com a Valéria. Valéria, vamos fazer o seguinte. Qual é o relatório que você mandou? Da curva de solubilidade. Então, eu vou fazer o seguinte, Valéria. Eu vou marcar aqui no teu nome essa dúvida. E aí depois eu procuro com calma aqui, Valéria, curva. Porque se eu parar aqui para entrar, se eu parar agora para entrar, eu acho que pode dar algum, eu não conseguir voltar, esse tipo de coisa. Então a gente faz o seguinte: quando terminar essa reunião, você entra lá no AVA, você sabe entrar no AVA? Sei, já estou aberta aqui. Então, você entra no AVA e coloca a pergunta lá e espera. Porque quando terminar a reunião, eu procuro, vejo se está lá. Você identificou com o teu nome? Sim. Mas eu vou Isso é uma procurar coisa que eu no meu gostaria de... e-mail e vou Não, tudo bem. reenviar. Não, tudo bem. A gente, se não der tempo de ver hoje, a gente dá um jeito, sim. Deixa eu marcar que Tá. ela aí Não, chegou fica aqui. tranquilo, professor. Só estou checando mesmo. Eu reenvio. Não, é lógico, mas assim, se você não, se a gente não conseguir resolver isso hoje, você manda um recado no grupo do WhatsApp, que aí eu procuro e te dou o retorno pelo WhatsApp Tranquilo. mesmo, porque Obrigada. isso aqui tá legal. Tá. Fala. O senhor recebeu meu e-mail? O senhor pediu para eu confirmar com o senhor na aula hoje pelo Zoom. Então, quando é que você mandou? Quem é que está falando? Leandra. Eu tinha mandado ontem, professor, e aí eu fui ver, estava sem assunto. Aí eu reenviei hoje o mesmo e-mail com o meu nome, com a turma, o meu nome e o meu RA. Eu mandei todas Então, as atividades. então, é que se você mandou hoje, peraí, a Valéria, né? A Valéria tinha falado que tinha mandado no domingo, né, Valéria? Quando vocês mandarem e-mail, vocês identifiquem. Olha, Valéria, no domingo tem um relatório aqui de vocês de curva de solubilidade, está aqui. Eu não corrigi, mas está aqui. Tá? Agora, você mandou. Quem é que estava falando agora? Leandra.
Não, Leandra, tem um relatório que chegou aqui, sim, às 18h47. Esse. Tem umas fotos em anexo, professor, que eu tirei. Aí agora não dá para abrir, mas deve ter. Mas agora eu não posso abrir, porque senão a gente vai... Tá bom, Tá legal? Tá bom. Então, a respeito da... Então, olha, aqui... Como estão regulados. Não vou verificar você. Vai sentar. Não vou sentar. Então fique em pé. Levei anos para entender que se você quer que uma menina faça uma coisa, tem que mandar ela. Bom, pessoal, eu vou... A técnica só não funcionava em um lugar, no quarto. Tudo bem. Esta tá Olha, tá dando... Eu não estou conseguindo colocar minha tela aqui. Quando eu sair, eu não estou conseguindo colocar. Eu vou sair e vou entrar novamente, tá legal? Então, não estranha que vai sair da tela, mas vai voltar novamente, tá? Bom, estamos de volta. Bom, então, pessoal, vamos lá, as dúvidas aqui, né? Tem uma... O Pablo chegou. Então, tem uma dúvida aqui, no final da reação, se a seta é para baixo ou se a seta é para cima. Olha, as reações é o relatório mais chato que tem, tá? Não, quem enviou no dia 2, aqui, tem um monte de gente que não teve retorno ainda, então não se preocupa não, tá? Eu vou tentar colocar isso aí em dia e depois a gente vê isso, senão a gente não vai conseguir andar com essa aula hoje, que a gente já está há muito tempo aqui, a gente praticamente não fez nada, tá? Então, aqui, ó, o negócio é o seguinte, o relatório de reações iônicas, a gente faz o seguinte, à medida que vocês forem tendo dúvida, vocês vão dando o relatório, mesmo com dúvida, que aí a gente vai corrigindo, devolvendo, porque isso eu não posso colocar o gabarito, né? Mas eu vou corrigindo, por exemplo, de 6 em 6, porque normalmente, quando você acha que você não sabe nada, às vezes o erro é o mesmo, é um erro só. E aí, à medida que você vai vendo aonde está errado, você vai conseguindo corrigir. Então, a minha ideia é começar a colocar o gabarito de 6 em 6 reações, né? Então, alguém aqui me perguntou, quem foi que me perguntou aqui, a Isabela, né? Se no final da reação a gente coloca a seta para cima ou para baixo. Quando você forma gás, que nem no caso de CO2, que libera CO2,
a gente coloca a seta para cima. Quando você forma um precipitado, coloca a seta para baixo. Mas se tu colocar ou não, se você não colocar a seta, também não tem problema, tá? O mais importante é a reação estar certa, tá legal? Vamos fazer o seguinte: se alguém tem dúvida nas reações e quiser, por exemplo, que a gente resolva uma para vocês verem como é que é, fala qual é a reação, escolhe uma reação e a gente mostra para vocês agora. Se tiver dúvida em algum outro assunto, fala que a gente mostra agora, senão a gente começa a entrar com a matéria nova. Tá legal? Alguém quer colocar alguma dúvida? Não? Então, tudo bem. Então, vamos... Espera aí, tem alguém falando? A Isabela. Fala, Isabela. Você escreveu o professor, quer perguntar alguma coisa? Fala. Fizesse um... Pode ligar o microfone e falar, Isabela, que eu acho que a gente gasta menos tempo. HCl e a GNO3, perfeito. Por coincidência, foi o que o pessoal pediu de manhã. Então, essa aqui, para mim, está mais fácil de explicar. Olha aqui. Olha, aqui apareceu um recado para mim que daqui a 10 minutos vai cair a ligação e depois eu vou ter que entrar de novo, tá? Então, olha aqui, vocês estão conseguindo enxergar aqui, né? Aqui, tá vendo? Estão conseguindo enxergar? Você vai ter que reagir o HCl com o AgNO3. Tá? É essa a reação que você estava pedindo, tá? Vê que isso aqui tá ruim de enxergar, né? Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Você queria colocar o HCl com o AgNO3. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é fazer o seguinte: em vez de você colocar HCl, você vai colocar H+, mais Cl-. Em vez de colocar AgNO3, você vai colocar Ag+, mais NO3-, porque quando você dissolve em água, o HCl não existe mais, né? O que vai existir é H+, Cl-. E o AgNO3 também não existe mais, vai formar Ag+, e NO3-. Até aí tudo bem? Tá? Então, colocando aqui, ó, H+, mais Cl-, mais Ag+, mais NO3-. Tá? Então, esse cara que é positivo pode se juntar com esse que é negativo. E se ele se juntar com esse, é o mesmo produto. Então, ele vai se juntar com esse daqui, tá legal? E aí ele vai formar ácido nítrico. HNO3 é ácido. Ácido dissolvido em água, ele dissolve, ele forma íons. Então, ele vai ficar do jeito que ele está e esse cara vai ficar do jeito que ele está. Então, ele vai continuar como H+, e vai continuar como NO3-. Tá legal até aí? Tudo bem? Quando eu pego esses dois, né, eu formaria o cloreto de prata. Aí eu vou olhar na tabela. E aí ele fala assim, os cloretos são solúveis. Exceção, prata, mercúrio, chumbo. Então, a prata é uma exceção, ou seja, a prata não é solúvel em água. Então, a prata vai formar uma substância insolúvel. Então, ela perde os íons, porque ela deixa de ser iônica e passa a aparecer como a GCl, tudo junto. Eu posso representar essa reação dessa forma, ou eu posso representar de uma forma simplificada, mostrando somente quem reagiu, Ag+, mais Cl menos a GCl, que é como o Vogel mostra. Está claro até aí? Vamos supor que esse cloreto de prata fosse solúvel. Aí ele ia aparecer depois da seta como Cl- e Ag+, ou seja, ele ia ficar igualzinho está aqui. Quando ele fica igualzinho e está aqui, significa que não reagiu. Então, você tem duas opções. Coloca exatamente do jeito que está aqui, ou coloca isso aqui, depois da seta, você escreve simplesmente não reage. E aí também está certo. Alguma dúvida até aí? Tudo claro?
Ok. Então, agora, vamos começar com a matéria nova. Olha, daqui a 6 minutos vai cair o sinal e eu vou entrar novamente. Tá? Vamos começar com a matéria nova, que é equilíbrio químico. Tá? A gente precisa entender isso legal, né? Porque nós vamos... vocês vão ter dúvidas disso daí? Vocês vão ter dúvida disso daí na hora que a gente explicar, na hora que for fazer exercício, é normal, tá? Mas se vocês lerem o material que eu deixei disponível lá, que é Introdução ao Equilíbrio Químico, se vocês lerem aquilo lá, ele vai ficar um pouco mais fácil. Alguém leu esse material antes da aula de hoje, que eu pedi para vocês lerem antes? Alguém chegou a ler isso? Eu estou imaginando que ninguém leu. Alguém leu? Não, né? Porque aí, se tivesse muita gente que tinha lido, a gente direcionava a aula de uma outra forma. Ninguém leu, tá? Então, a gente vai começar do zero. Tá legal até aí? Algumas coisas que a gente falou aqui, que a gente vai falar, Orsatti também já falou, tá? Então, mas é importante para a gente, porque a gente vai precisar disso daqui para frente, tá legal? Nesse semestre e no semestre que vem, tá legal? Quer dizer, no Analítica 2 a gente vai usar isso de novo, né? Então, olha aqui, ó. O que é o equilíbrio dinâmico, tá? Então, imagina que você tivesse aqui, né, dois frascos iguais, com éter. Vocês conhecem éter melhor que eu, né? Que vocês trabalham com éter. Podia ser qualquer produto. Antes de mais nada, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós estamos mais ou menos a uma temperatura hoje de em torno de 27 graus, mais ou menos, né? Se a gente tivesse um baita frio, se estivesse ali a 10 graus, a água evapora a 10 graus? O que vocês acham? A água evapora? Não. Não. Então, se eu tiver, por exemplo, um frio danado, 10 graus, se eu deixar cair uma gota de água em cima da mesa, eu posso voltar daqui a uma semana que aquela água vai estar lá, não vai? Não vai, né, Leandra? Você não vai mais achar água lá depois de uma semana ou depois de um mês, né? Então esse é um conceito que todo mundo fala o que você falou, né? Que se a temperatura está baixa, a água não evapora. Por quê? Porque a gente confunde o conceito de evaporação com ebulição. Como a gente está desde pequenininho ouvindo que a água entra em ebulição a 100 graus, entra em ebulição a 100 graus, a gente associa que a água evapora a 100 graus. Se tivesse a 25 graus, ela não evaporava. Se isso fosse verdade, não tinha nuvem no céu. Tá? Então, ela entra em ebulição a 100 graus, mas ela evapora em qualquer temperatura. Passou do zero, ela está evaporando. Uma velocidade muito baixa. À medida que a temperatura vai aumentando, ela vai aumentando a velocidade de evaporação. Quando chega a 100 graus, ela entra em ebulição. E aí ela mantém a ebulição, mantém a temperatura de 100 graus durante toda a ebulição. Quando terminar a água toda, aí é que a temperatura pode subir, porque enquanto tiver água, a temperatura se mantém a 100 graus. Está legal até aí? Bom, então, se eu tivesse 2 frascos com éter, esse e esse aqui, tá legal? E eu tivesse uma temperatura 25 graus dos dois. Como a temperatura é a mesma, a velocidade que o éter evapora aqui é exatamente igual à velocidade que o éter evapora aqui no recipiente fechado. Tudo bem? No início, quando a evaporação começa com os 2 a 25 graus, esse cara evapora na mesma velocidade que esse. Tá legal para vocês? Sim. Sim? Foi comprovado em laboratório, tá? A velocidade de evaporação só depende da temperatura, do líquido, claro, e da temperatura, tá legal?
Só que o que confunde a gente é que esse troço aqui está aberto. Então, ele evapora e o vapor vai embora. Esse aqui evapora e o vapor vai acumulando aqui dentro. Aí você pensa, como é que ele pode evaporar sempre na mesma velocidade se vai juntando vapor aqui? Vai chegar uma hora que não vai caber mais vapor. Não é isso que passa na cabeça de vocês? Não é isso? Não é, Thaís? Leandra? Não é sério, tu está entendendo? Não. Tá? Então, quando começa a evaporar aqui, né, dá a sensação que não tem nada, mas é porque a gente vê a rolha aqui, né? A gente fala, bom, e quando tiver muito gás aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, Joana, o que você falou? Não. Joana, pode ligar o microfone e falar se você quiser. Eu perguntei se está claro isso, né? Que aqui a velocidade é a mesma. Está claro, Joana? Ou você escreveu não aqui? Não entendeu? Foi isso? Não entendeu? Eu não consegui entender o que você falou. Falando que não entendo. Desculpa. Olha, eu não consegui ouvir, então eu vou... A diferença. Vou fazer. Então, esse fato já foi comprovado em laboratório. Então, enquanto a temperatura se mantém constante, a velocidade, se eu tiver 25 graus, a velocidade de evaporação não muda mais. Tá? Ela vai evaporar sempre na mesma velocidade. Como aqui o espaço está aberto, o vapor vai embora. Como aqui o espaço é fechado, o vapor vai se acumulando aqui dentro. O que foi comprovado em laboratório? Quando começa a juntar muito vapor aqui, não cabe mais vapor aqui dentro. Aí o que acontece? O vapor condensa. Então, quanto mais vapor, né, se forma, maior é a velocidade de condensação. Então, chega uma hora, né, então, vai aumentando a quantidade de vapor aqui, e vai aumentando a quantidade e vai aumentando a velocidade de evaporação. Então, o vapor começa a condensar aqui dentro, forma umas gotinhas de líquido aqui dentro. Por isso que quando você coloca uma garrafa com água na geladeira, você vê, se ela estiver fechada, você vê ela meio que isso parece que está suando por dentro. É por causa disso, né? Na verdade, a velocidade com que ela evapora é exatamente igual à velocidade que ela condensa. Então, quando isso acontece, a gente atingiu o chamado equilíbrio dinâmico. Então, a velocidade de evaporação passou a ser igual à velocidade de evaporação. Para essa velocidade mudar, a única alternativa é mexer na temperatura. Se eu não mexer na temperatura, a velocidade de evaporação passa a ser igual à velocidade de condensação. E a quantidade de vapor que está aqui passa a ser constante, porque se uma gotinha evapora, uma gota condensa. Então, a quantidade de vapor que tem aqui não muda mais. Se aqui eu só tivesse éter e colocasse um medidor de pressão aqui, eu mediria uma pressão que está aqui dentro. Essa é a que a gente chama de pressão de vapor do líquido. Tá? Então, quando a gente chega nesse ponto em que a velocidade de evaporação é exatamente igual à velocidade de condensação, a gente diz que esse cara atingiu um equilíbrio dinâmico, quer dizer, a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação e a quantidade de vapor aqui não muda mais. Está claro até aí? Está claro até aí? Alguém tem dúvida? Eu já estou apertando aqui para a Leandra entrar, mas... já agora entrou. Agora é Eduarda. Está claro até aí? Sem dúvida, ótimo. Por quê? Porque é muito difícil entender equilíbrio dinâmico. A gente vai falar em equilíbrio dinâmico de reação química,
Mas se a gente não entender o que é um equilíbrio dinâmico, como é que eu vou entender o que é o equilíbrio dinâmico numa reação química, né? Então, equilíbrio dinâmico é isso, né? A velocidade de condensação desse cara é igual à velocidade desse cara daqui. Bom, quando eu falo em reações, né, química, eu estou falando... Pode repetir, professor, por favor? Eu vou repetir, Leandra. Eu vou repetir muitas vezes. Eu estou falando assim, quando a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação, cada gotinha, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Então, se uma gota de líquido evapora, uma gota de vapor aqui condensa. Então, a quantidade de vapor não muda nunca, porque cada vez que uma gota forma-se uma gotinha de vapor, uma gota de vapor se condensa na forma líquida. Então, a quantidade de vapor não muda mais. Então, para quem não olha, né, isso foi provado em laboratório, né? Para quem olha, parece que que a evaporação parou, parece que não evapora mais nada, porque essa quantidade não muda mais, mas na verdade não, na verdade existe equilíbrio, né? Cada uma gota que evapora aqui, uma condensa, então a quantidade aqui não muda. Então, isso é o conceito de equilíbrio dinâmico, tá legal? Entendi, professor, obrigada. Tá bem? Bom, agora a gente vai falar sobre reação química. Agora, o que é uma reação química? Tá? Se a gente entender reação química, fica melhor. Só faltam 10 minutos para acabar a aula, é muito rápido. Ó, para ter reação química, é preciso que a gente tenha algumas condições. Ó, vamos supor que isso aqui seja um átomo e esse aqui seja outro átomo. Tá legal? Então, esses dois precisam se juntar para formar esse produto que está aqui. Tá bom? Tá legal? Então, sem dúvida, por enquanto, o equilíbrio dinâmico ocorre em tudo. Bom, cara, Guilherme, quando você fala tudo, aí eu não sei até onde você quer chegar, mas quase tudo. Tá? A tendência do equilíbrio dinâmico é se manter realmente em quase tudo. Em reação química, com certeza, ele acontece. Olha aqui, ó. O que precisa para uma reação química acontecer? Esse cara se juntar a esse e formar esse produto, tá legal? Então, para que isso aconteça, tem que ter choque. Se esse cara não se chocar com esse, não tem como ele se juntar. Deu para entender? Então, só que, às vezes, pode acontecer dele se chocar aqui, ou se chocar aqui, ou se chocar desse jeito, ou por aqui, e aí a reação não ocorre, ele tem que se chocar nessa condição, nessa posição, exatamente na posição. Então, não basta ter choque, tem que ter uma posição favorável, tá legal? Agora, vê se você ouve um barulhinho, ó. Ouviu? Sim. Então, até aqui, esse grudou, tá? Agora ele grudou. Eu tive que fazer força. Então, eu tenho que ter uma energia mínima necessária para que isso aqui aconteça. Então, para ter uma reação química, eu preciso ter o que eu chamo de choque efetivo. O que é o choque efetivo? Choque, né? Precisa ocorrer um choque. Esse choque precisa ser numa posição favorável e eu tenho que ter energia suficiente para isso. Tá legal até aí? O choque o quê? Choque, quer dizer, um precisa se chocar, um átomo precisa se chocar com o outro, que nem eu mostrei para você. Posição favorável, quer dizer, posição favorável para poder encaixar, tá? E energia suficiente para a reação acontecer. Quando isso tudo acontece, eu chamo de choque efetivo. Efetivo, tá. Por exemplo,
De cada 100 choques, aproximadamente 5 são efetivos, aproximadamente 5%. A grande maioria dos choques não se transforma em reação. Está claro? Sim, bem claro agora. Então, olha, se isso daí ficar claro, tudo o que você tudo que a gente falar de reação vai ficar muito mais fácil de entender. Entendi. Aqui alguém está falando, a Leandra está falando para tirar foto dessas anotações e colocar no portal. Então, isso tudo aqui eu vou dar uma olhada, porque eu acho naquela apostila, eu acho que até tem isso aqui, tá? Se a molécula não tiver em posição favorável, a reação não. Se ela não tiver em posição favorável, não ocorre. Para ela ocorrer, ela tem que estar numa posição favorável. Tá legal? Tá? Então, imagina uma molécula se chocando com a outra. Tá? Então, elas estão dentro de um espaço pequeno, estão se chocando uma com a outra. Então, a reação está ocorrendo. Se eu diminuir o espaço, for um gás, ou então qualquer produto, aumentar a temperatura, faz sentido que se eu aumento a temperatura, a agitação das moléculas aumenta? Sim, aumenta a energia. Totais também aumenta. Se o número de choques totais aumenta, aumenta a velocidade da reação. Assim, continua sendo 5%, mas se eles se chocam 100 vezes, eu tenho 5 choques que se transformam em reação. Se eu consigo fazer com que eles se choquem 200 vezes, já não vai ser mais 5, já vai ser 10 choques, 10 que se transformam em reação. Deu para entender? Sim. E um cara chamado Van Toff disse o seguinte: se eu aumentar a temperatura em 10 graus, a velocidade da reação dobra. Então, por exemplo, se eu tiver uma reação ocorrendo em 20 minutos, por exemplo, se eu aumentar 10 graus, ela passa a ocorrer em 10 minutos. Deu para entender? Aí aqui tem uma pergunta. Se tiver a mesma substância, a mesma temperatura na substância, ela pode mudar o resultado final? Ou a condensação só é alterada pela temperatura? Bom, condensação é um processo físico, não tem nada a ver com ação química. Tá? Agora, se você tiver num processo onde a pressão é tão grande que você transformou o gás em líquido, vai mudar a velocidade, porque é muito mais fácil. Porque, repara, no gás, as moléculas estão se chocando o tempo inteiro. Tá? No líquido, não. Então, ela vai estocar não com a mesma intensidade que o sólido, mas a gente vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Olha, vamos ver se tu consegue entender. Ó, então, por exemplo, o feijão. Se você colocar o feijão para cozinhar, ele leva 4 horas para cozinhar a 100 graus. Tá legal? Se você conseguir aumentar a temperatura dessa água que está lá dentro para 110 graus, ele vai cozinhar em 2 horas. Se você aumentar isso para 120, ele cozinha em 1 hora. A panela de pressão trabalha numa temperatura de 120 graus. Por isso que tu leva 4 horas para cozinhar o feijão numa panela comum, e leva 1 hora para cozinhar o feijão numa panela de pressão. Deu para entender? Eu posso trabalhar no sentido inverso. Então, por exemplo, eu compro... deixa eu ver... Está um calor danado, tá? Está um calor danado. Eu vou na feira, compro meia dúzia de maçãs, tá legal? Está na época de verão, 35 graus. Aí eu pego meia dúzia e deixo fora da geladeira. E coloco meia dúzia dentro da geladeira. Aí, fora, a 35 graus, ela leva 2 dias para apodrecer. Em 2 dias ela apodreceu. Tá legal? Aí eu coloco na geladeira 15 graus. De 35 para 25, em vez de ela apodrecer em 2 dias, ela vai levar 4 dias. Como a geladeira está em 15, em vez de 4, vai levar 8. E aí eu tenho tempo de comprar maçã, ela vai durar 1 semana, que é o tempo de chegar a outra feira. Deu para entender? Isso é temperatura. Mas se eu estiver falando em gás, por exemplo, eu posso mexer com a pressão. Porque pensa numa seringa de injeção que você
tampa a ponta da seringa. Tá? Então, as moléculas de gás estão se chocando. Se eu apertar aqui, eu diminuo o espaço, então a molécula vai se chocar com uma quantidade ainda maior. Então, se eu aumentar a pressão no gás, a velocidade da reação aumenta. Tá? Isso tudo está nessa apostilinha, tá legal? Agora, se eu tiver um sólido, por exemplo, olha, imagine isso aqui, né? Se esse cara fosse reagir, por exemplo, vou colocar ele fosse de metal, se colocar num ácido. O ácido tem que ir corroendo a parte de fora para depois chegar na parte de dentro. Então, maior a superfície de contato, maior a velocidade. Um exemplo claro para vocês, fácil de entender, Sonrisal. Pega uma pastilha, tenta fazer isso na sua casa. Pega uma pastilha de Sonrisal, coloca no copo. Mede o tempo que ele demora para dissolver totalmente. Ou então faz assim, pega outro Sonrisal e tritura, deixa ele na forma de pó. Aí coloca os dois com a mesma quantidade de água, na mesma temperatura, em 2 copos diferentes. Você vai ver como o pó vai dissolver muito mais rápido. Por quê? Porque isso daí, quando você aumenta a superfície de contato, ele está pulverizado. Então, o ar toca muito mais partes ao mesmo tempo. Então, a velocidade da reação aumenta. Deu para entender? Tá legal? Então, agora, o ideal, quando eu quero mexer na velocidade da reação, a aula já está acabando, tá? Daqui a pouco eu vou ter que desligar. Ó, o ideal é energia de ativação. E quem é que mexe a energia de ativação? Catalisador. Então, os catalisadores, eles trabalham baixando a energia de ativação. Então, eles conseguem, por exemplo, transformar de 5%, às vezes, para 30%, 40%, 50%. Então, às vezes, ele não dobra, ele multiplica a reação por 10, por 20, por 30 vezes mais rápida. Por isso que quem trabalha com catalisador, né, ganha muito dinheiro, porque é muito produtivo para a empresa. Então, a gente falar em aumentar a velocidade da reação, a gente está falando em aumentar o rendimento, ou seja, aumenta a quantidade de produto. Está claro para a gente que isso é legal. E diminuir? Qual é a vantagem para diminuir? Ninguém melhor que farmacêutico para entender isso. Né? Porque se você, por exemplo, conseguir diminuir a velocidade com que um antibiótico dissolve no estômago, você consegue fazer com que esse antibiótico dure 24 horas. E aí, em vez de o cara tomar um antibiótico de 8 em 8 horas, ele pode tomar de 12 em 12, ou de 24 em 24 horas. Deu para entender? Fala. Fala, Leandra. Professor, o catalisador, ele acelera a reação. Isso. Eu não entendi. Ele acelera a reação, mas ele diminui a energia de ativação? Ele acelera a reação exatamente porque ele diminui a energia de ativação. A atuação dele na reação é diminuindo a energia de ativação. Então, um monte de choques que aconteciam e não se transformavam em reação, agora se transforma em reação. Deu para entender? Não? Professor, a energia de ativação tem que diminuir para a reação acontecer mais rápido, é isso? Espera aí. Você já deve ter visto um gráfico desse em algum momento. Ó, se eu fizer um gráfico da energia que eu preciso, aqui é reagente. Tá? Aí eu coloco um para reagir com o outro. Então, e aí eu começo a ceder uma energia para eles reagirem. Tem que aumentar a energia para vir até aqui em cima. Quando ele chega aqui, aí a reação ocorre. Qualquer choque que tenha com essa energia não se transforma em reação, ele vai se transformar em reação aqui. E aí, se ela for uma reação exotérmica que libera calor, a energia final é menor do que a energia inicial. Então, eu tenho uma reação que esquenta. Tá legal? Agora, imagina se eu conseguisse diminuir a energia de ativação. Tudo que é choque que estava acontecendo com essa energia aqui que não reagia, agora passa a reagir, porque ele está aqui. Entendi. E muito a velocidade. Deu para entender? Entendi sim. Então,
Então, para encerrar, eu vou falar isso rapidamente, porque a gente já estourou o horário. Eu vou falar rapidamente, mas depois a gente vai voltar nisso. Tá aqui, ó. Só para vocês poderem ler, né? E a semana que vem a gente volta e começa a resolver exercícios. Se vocês conseguirem fazer algum exercício da lista que eu coloquei, faz, mesmo que seja errado. E aí, no mínimo, mas não manda, só faz. Que aí a semana que vem fica mais fácil de vocês entenderem. Ó, hidrogênio reagindo com iodo, por exemplo, formando aqui tá, 2 DHI, numa velocidade. À medida que eu vou formando esse cara, ele vai se chocando entre si, e eu posso reverter a reação para formar esse cara aqui. Então, eu tenho 2 reações, uma reação de ida e uma reação de volta. Tá? Então, na reação 1, né, quando eu estou formando o produto, ele começa com uma energia lá em cima, porque tem muito H e muito I2. Tá? Então, aqui, Vai cair. Ele já está estourando o tempo. Eu não sei Ele se eu vai vou cair. conseguir entrar Vai com cair, isso. professor. Ele vai cair. Mas não tem problema, porque se não conseguir, eu volto nisso a semana que vem. Isso tudo está na apostila, vocês podem ler. Vamos fazer o seguinte, que eu acho que eu não vou conseguir entrar. A gente volta nisso a semana que vem. Já saiu de novo. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou tentar mais um pouquinho, se eu não conseguir, de qualquer jeito, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ler essa apostila, que aí, na pior das hipóteses, vocês vão ler e não vão entender. Aí, a semana que vem, a gente começa nesse ponto. Aí eu explico para vocês como é que isso acontece. Aqui está dizendo que eu não estou conseguindo usar a câmera. Tá? Então, na próxima semana, a gente... Só porque eu falei. Tá? Então, o hidrogênio reage com o iodo, forma produto. Quando ele vai formando, vai diminuindo a quantidade de hidrogênio e I2. Mas e vai formando HI. Aí o HI começa a se chocar entre si e aumenta a velocidade. Quando as 2 curvas se encontram, eu tenho o chamado equilíbrio. Mas eu volto nisso a semana que vem. Tá legal, gente? Tá bom. Tá bom. Obrigado pela presença de vocês. Diga. Posso tirar uma dúvida rápida? Claro. Eu sei que o catalisador... Não, o catalisador ele não vai mexer no equilíbrio da reação, ele só vai mexer na velocidade, não é isso? Porque ele mexe nas 2 velocidades. Ele mexe na velocidade da reação direta e mexe na velocidade da reação inversa. Tá. Então, Ele vai diminuir a energia de ativação. Essa velocidade aqui e essa vai aumentando. Aqui é o equilíbrio. Quando eu coloco o catalisador, esse equilíbrio já acontece daqui. Tá. A velocidade aumenta. Fala. A minha dúvida é, tem algum tipo de reação que só ocorre se tiver catalisador? Que não consegue acontecer porque a energia de ativação é muito alta? O que você entende por não ocorre? Porque, assim, pode ter uma reação que, por exemplo, para tu reagir, precisa de 1 mês. Então, o cara que colocar ali vai dizer que ela não reagiu. Entendeu? Mas, na verdade, ela reagiu em 1 mês. Aí tu coloca um catalisador, em vez de levar 1 mês para reagir, ela vai reagir em 2 minutos. Agora, na química é muito difícil dizer nunca e sempre. Com certeza deve ter alguma reação. Se me perguntar qual, eu não sei te dizer de cabeça. Mas, com certeza, vai ter alguma reação que praticamente não acontece sem o catalisador e que o catalisador consegue fazer acontecer. Mas eu não vejo isso como assim muito provável, porque sempre, mesmo que seja numa velocidade muito baixa, a reação normalmente acaba tendo, se o catalisador funciona, a reação normalmente acaba acontecendo numa reação muito baixa, mas com o catalisador essa reação normalmente aumenta. E o interessante é que o catalisador aumenta a velocidade da reação, mas ele não é consumido no processo. A quantidade no início é igual à quantidade no final. Tá legal, bom. gente? Obrigada, viu, professor? Pessoal, leiam. Tá? Obrigado pela presença de vocês. Leiam. Hoje, a semana que vem, eu vou ver se eu mando para as 9, porque aí a gente tem um pouco
pouquinho mais de tempo para discutir, nem que seja para depois ficar no fórum, tá legal? Qualquer dúvida, vai mandar e-mail, e aí na quarta-feira que vem, a gente sempre tem uma reunião à noite e uma reunião de manhã. Vocês são da noite, mas se quiser assistir da manhã, também pode, tá legal? Eles são bem-vindos, tá legal? É a mesma. Obrigada, professor. Bom feriado, Tá? boa Páscoa. Para vocês também. E se cuidem, hein? Obrigada, para o senhor também. Para vocês também, Tchau. pessoal. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, viu?